Mas o arcanjo Gabriel, quando ele enxerga aquela menina, ele consegue enxergar dentro do interior dela, porque o anjo, como um ser puro, como aquele que é o enviado, como aquele que é o mensageiro, ele consegue olhar dentro dela e ele vê um amor a Deus que nenhum ser humano era capaz de ter. Então, quando ele olha para aquele amor que aquela menina tinha por Deus, aquela menina que vai dizer os dogmas na igreja, que foi conservada sem um pecado original, Maria não teve pecado. Então é aquilo que a gente vê no Evangelho de São Lucas, no capítulo 1, no versículo 28. Ele consegue ver algo que nem nos anjos ele viu, nem na humanidade ele viu em uma menina. E quando ele vê aquela menina, ele saúda: ave cheia de graça, ave agraciada, quer caritomenes, ó, cheia de graça. E esse cheia de graça do original não é só tão cheia de graça, mas é transbordando de uma graça. O que é que a gente vê na imagem de Nossa Senhora das Graças? Estou vendo aqui. Aquelas graças ainda da mão de Maria. Maria não é só cheia de graça. Quando a gente enche o copo de água até o limite, ele está cheio. Mas quando começa a derramar, ele está transbordando. Maria é aquela que transborda intensamente da graça de Deus, porque Deus quis assim. E aquele anjo de Deus, um mensageiro de Deus, ele conseguiu ver isso. Então ele abaixa, ele saúda: ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Ele traz a mensagem da salvação. Maria, ela se põe a pensar como uma mulher prudente. E quando ela se coloca a pensar como uma mulher prudente, de repente ali ela fala: como se fala isso, porque eu não conheço homem algum. E ela diz que conhece, ela está dizendo que ela é pura, que ela é virgem, ela nunca conheceu homem. E depois ela se coloca ali, Evangelho de São Lucas, no capítulo 1, no versículo 38. Eis aqui a serva do Senhor. Algumas sagradas escrituras se colocam como escravo. Eis aqui a escrava do Senhor. E é aquela mulher que é destinada para a salvação da humanidade. Agora de repente nós passamos pelo Evangelho, onde a gente vê que é uma festa de casamento. E dentro de uma festa de casamento a gente vai entendendo ali que naquele tempo do costume judaico, não era só uma questão de beber, não era só uma questão de farrear, não é uma questão cultural que nós estamos habituados, né? Chegar São João, encher a casa de bebida, coisa que católico não deveria fazer. Eu não vou entrar nesse assunto agora. Era uma questão mais cultural. Era uma vergonha imensa uma festa de casamento faltar vinho, porque era uma questão mais cultural. Era uma desonra. E o mestre Sala, para a gente compreender, na nossa atualidade, é como se fosse um barman, é como se fosse um chefe de cozinha. Era um homem responsável por administrar a serventia da bebida. De repente aquele homem, ele não se dá conta que o vinho está para acabar. Ele não se dá conta. Observe, aquele que era responsável para administrar uma festa, ele não se dava conta que o vinho estava para acabar. E aquela que foi chamada para servir, uma linguagem bem clara para a gente assim, bem, aquela que foi chamada para a festa para curtir, uma linguagem para a gente entender melhor, né? Foi chamada para curtir, para se divertir. Dá a entender que ela estava na cozinha. Hoje eu vou para uma festa de casamento, para a cozinha carregar a bandeja. Eis aqui a escrava do Senhor. Nossa Senhora estava na cozinha. Se ela sabia que o vinho acabou, ela estava na cozinha, né, gente? Vamos ser inteligentes, não tem outra opção. E de repente, quando aquele vinho acaba, ela vai até Jesus. E quando ela vai até Jesus, ela comunica que o vinho está para acabar. E quando ela comunica que o vinho está para acabar, e eu falei de tudo isso a vocês até agora, porque eu vou falar essa passagem agora, porque Jesus chama ela de mulher. Por isso que eu vou falar em Apocalipse 12:7 e vim para a Gênesis para chegar aqui de novo. Mulher, isso compete a nós, para a gente entender assim, isso não é da nossa conta. A gente veio para a festa se divertir. O que tem a ver com a bebida acabando lá? Mas Maria, ela é silenciosa, ela é prudente. E quando a gente começa a mergulhar em Maria, se aproximamos de Jesus.
E quando a gente começa a meditar as passagens da Sagrada Escritura de Maria, nós vamos entendendo quem foi Nossa Senhora, porque a Sagrada Escritura não fala muito de Nossa Senhora. Mas quando a gente começa a mergulhar na Sagrada Escritura, nós vamos ver de uma outra maneira o quanto ela está presente em tudo. E ela fala assim: fazei tudo o que ele vos disser. E por que Jesus chama ela de mulher? Jesus, quando chama ela de mulher, Jesus ele está repudiando ela, Jesus está tendo uma palavra de desaforo a ela, Jesus está humilhando ela? Não. Porque mulher, dentro do costume judeu, do costume judaico, que é a linguagem, que é a sintonia da Sagrada Escritura, é aquilo que foi dito lá no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, no capítulo 3, no versículo 15. Porém, olhe de ti a mulher. Essa mulher está presente aqui em Evangelho de São João no capítulo 2, no versículo 2, no versículo 5, ela fala: fazer tudo o que ele vos disser. Essa mulher está presente no Evangelho de São João capítulo 2, Jesus vai dirigir ela: mulher, ainda não é a minha hora.